novo Aion, na verdade, ele é uma referência astrológica que o Crowley coloca um novo nome, né, chama de novo Aion, e Aion vem de Aiones, do grego, e remonta a essa questão de era, né? Mas era não no sentido temporal, mas no sentido psicológico, uma consciência coletiva. No sentido psicológico, uma consciência coletiva. Tentar impedir a época de aquário, uma antecipada perdição, assumir seu otário e prejudicar sua própria respiração. Em direção à nova lua, nova descoberta da consciência de negação, niilismo negativista, a Matrix terá uma nova conotação. Fim da política centralizada, fim da ética e da religião, revisão geopolítica, reprovação da agenda global, tecnologia democrática, individualidade de expressão, declínio de divindades, egoísta, multiexpressão sexual, liberalismo filosófico, manutenção de concepção, África, autodestruição, novos acordos de escravidão, mudança de paradigma de fé ao pragmatismo, abolição do Estado pelo anarcocapitalismo. Todos temos a serpente fossilizada, a biologia reformada, apócrifos reconhecido, a queima da Bíblia Sagrada, 33 grau mestre, interno da franco-maçonaria, astrologia denuncia, ação da psiquiatria. Sublime Record. Yeah. Esse é o momento que vês e sentes que tens que pôr a tua vida em cima do mic. E é isso que fizemos enquanto somos Manter MC. O que tu vês aqui agora. Se tu me ouves, abres a porta do teu interior. Já entro no fundo, penetrando para os teus demônios internos. Represento um terror, Deus e diabo estão comigo pra me ser o que já sou. E aqui pouco me importa, mano, e mais compreensão, sagacidade em nós. O que te traz motivação, se ouvires a voz de deixar tudo, pegar o nada com as duas mãos, prossegue. E sobre isso poucos entenderão. Curtindo boa erva com King e todavia gang. Aqui não há futilidade e os cotas são inteligentes. Não sou fraco como tu, porque isso não me compete. E a gente reina no presente, morre nos lábios, me deixa mais ciente. Versos limpos de consciência, cuspo no mic e alguém me aquece. E a fofoca já circula, mas quem é esse trem verdadeiro? Com os meus estou muito longe de ser fake. Tu já sabes que linhas fracas, pantera não ejacula. Mantém equilíbrio com o meu raciocínio enquanto só pensas em dar no. Esqueceste a tua essência, desconheces a beleza que a vida tem. Se almejas que chegues primeiro, porque a salvação é individual, mas quando eu for já não fica ninguém. Olha a ideia de ser mais além, mas ser feliz pelo aquilo que é. CG Artes, marketing e publicidade. Somos a sua solução de publicidade ao melhor preço. Temos brindes, serigrafia, bordados, uniformes, sinalética, painéis luminosos, acrílicos, PVC, lonas e vinil, casacos, polos bordados, t-shirts em serigrafia, coletes diversos, sacolas, placas em vidro, blocos de faturas certificadas pela AGT, passe em PVC, polos e bonés bordados. Produzimos flyers, fitas personalizadas, carimbos e decoramos stands. Contactos 942 711 199. CG Artes, um futuro próximo. Essa já está gravando. Baixo, sei. Vamos falar um pouquinho baixo. Não, aqui pode falar alto. Ah, é? Tá bom. Tá vendo, né, pessoal? Essa parte, não, se você pode falar alto, mas aqui o som vai sair. Pode falar baixo, mas o som vai sair alto. Ok. Estou usando. Esse é o pipoca. É chamado de pipoca em todos os cantos da lusofonia. Pipoca é um nome atribuído por uma banda, é o tipo dicionário, é geral. Let's go, Yogas. Pelo que eu desconfio é geral. Yeah. Tu ouves no Brasil, em Portugal. Tudo é pipoca. E na América também, em inglês, também tem uma banda, uma cena pipoca. Não sei porque em inglês, sabes? Popcorn. Oh. Yeah. Popcorn. Ok. Então, tudo depende do agora. Essa frase diz muita coisa, irmão. E eu vivi intensamente o agora. E epá, a pergunta mais básica que qualquer uma pessoa podia querer saber: qual foi a inspiração para este tema? Olha, na verdade eu digo, e conto isso no livro também, que eu não escolhi esse tema. Na verdade esse tema me escolheu. E afirmo isso porque a primeira vez que eu citei essa frase era numa altura em que eu frequentava
Só que aqui vai nos remeter a uma história que tem a ver com aquela época em que eu estava nos Reis do Rompimento. Mas pronto. Mas pronto. Depois falamos sobre isso. Mas pronto. Mas, eu na altura estava a frequentar muito a igreja. E a primeira vez que eu citei essa frase, estava a pregar para os jovens. Certo. Eu comecei a explicar o conceito do tipo, ok, ninguém na história consegue viver o amanhã de forma antecipada. Certo. E ninguém consegue voltar para o ontem. Também não conseguimos acelerar um pouquinho, só temos o agora. Só temos o hoje e só temos o agora. Eu tenho uma música com bandeira, que começa agora. Tudo começa. O título é. Tudo começa agora. Ok. Uma música com Pantera, tudo começa agora. Pois. E eu, quando estava a explicar esse conceito, depois eu dei conta das expressões faciais das pessoas, que eles estavam a perceber que não é sobre imediatismo, mas também não é sobre comodismo. Estás a ver? Ok, I gotta do it, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás. E essas expressões faciais me fizeram chegar em casa e pensar, ok, acho que essa não é uma frase qualquer. Vou ainda tentar pegar um pouco mais disso. E fui fazendo a minha vida, olhar para esse conceito como algo pessoal. Do tipo, ok, não vou deixar nada para depois. Os sonhos que eu tinha numa perspectiva futura, vou começar a dar passos agora. Nem que for um passo de camaleão, mas vou fazer uma coisa hoje que representa o resultado que eu tive hoje em relação ao sonho que eu tenho para daqui a 5 anos. Refletindo numa cena, vamos ver. Se hoje a gente não estaria aqui, se agora não teria que comer esta pipoca, você beber a água e as câmeras a nos filmar, minha vítima aí pausada. Amanhã o pessoal não teria este conteúdo. Exatamente. Então, esse é o poder das ações. E quando eu penso nesse conceito, depois vou utilizando e vou falando sobre ele, vou fazendo palestras, comecei uma jornada como palestrante. No mesmo ano ou na mesma altura, a minha mãe decide do nada contar para mim como é que foi a história do meu nascimento. E ela diz o seguinte: eu nasci num dia inesperado, porque a data estava muito para frente do meu nascimento. Eu nasci assim, do nada. Já estava pronto, à beira dos 9 meses, mas ainda não era a data prevista, nem estava próximo. Então o meu pai saiu com os meus irmãos mais velhos, foi para uma festa, era num sábado, e pronto, estava lá no fim de semana a curtir. A minha mãe estava em casa só com a mãe dela, a minha falecida avó. Então, eu de repente decido sair, eram 14 horas, a minha mãe a contar, eram 14 horas, eu digo, epá, quero sair agora. Tipo, como se eu estivesse a dizer literalmente isso. Não houve como, bolsa estourou, não houve como ir para o hospital, que a minha mãe já não estava a conseguir. E era ali. E em menos de 2 horas também saí. Foi um parto muito rápido. E eu começo a perceber, isso está ligado com a frase que eu utilizo a vida toda. Como assim? Chegada a sintonia. E eu aí entendi, ok, na verdade isso é uma coisa que já vem desde o início. E eu só tive a revelação agora porque também estava num momento que humanamente eu digo divino, porque eu estava ali a pregar e a frase saiu. Como é? Qual é a tua religião? Olha, eu frequento desde a infância a Igreja Maná. Atualmente tenho uma visão muito profunda sobre a religião, muito diferenciada, mas ainda assim essa é a que eu sempre frequentei. Mas agora, já casado com a mulher e depois de umas decisões, estou a frequentar a Pentecostal. Ok. E o que concerne à divindade, a pergunta mais básica da sociedade. Tu acreditas em Deus? Em Deus acredito, sem dúvida. E do tipo, eu acredito em divindade. A divindade que eu acredito é que
Deus é título, um título que supostamente é apelidado a forças divinas que um povo escolhe. Tipo, a minha força divina vai ser esses tripezinhos. Depois. Então, é o Deus. E muitas crenças criaram este Deus. Certo. Cada um criou o seu Deus. Mas para mim, o Deus é o Deus deles, que é a natureza. Acredito nisso porque a natureza não pode ser criada. Pois. Se ser criado já não é natural. Então a natureza deu origem a todos os outros seres, no meu pensamento. Então, eu quando pergunto, tipo, tu acreditas em Deus? É na realidade o Deus que comanda as nações hoje em dia. Ok. O Deus, eu acho que o Deus mais famoso é Jeová. Ok. Jeová é o Deus que é apontado Pois. como o Deus da terra. Pois. Então, tu acreditas nesse ser? Essa pergunta problemática. Até dava para comer pipoca. Sim, Essa pergunta problemática, mas eu prefiro responder da seguinte forma. Nós, na verdade, temos, sim, como tu explicaste, a tendência de gerar uma atribuição a uma determinada figura, a uma determinada entidade, e depois nós mesmos criamos uma certa dependência. Só que, conforme tu explicaste também, a definição de natureza é tudo o que nos rodeia. Certo. E para mim não há uma definição melhor de Deus do que essa. Porque há Deus em tudo. E explicar a natureza, explicar Deus com a natureza. Aliás, a própria Bíblia também faz isso. Quando diz o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e depois ela mesma brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Okay. E a natureza é assim, a única coisa que já nos provou que, tipo, a dúvida que temos, mas a vida veio da onde? A natureza já nos provou isso. Você planta uma coisa que não existia e aquilo cresce, de repente ganha vida e é um ser vivo a 100%. Então, acho que essa é a melhor forma de explicar Deus. Agora, se eu tocar aqui em certos detalhes que eu sei que tu sabes, é conversa para um outro debate, que vamos falar já sobre escravatura, sobre o processo que trouxe o cristianismo para a África, sobre... e é um tema que muito... Não, mas a gente está aqui para abrir temas, porque a pessoa que está do outro lado, acredito que está isento desses temas, está a ver? Eu acho que a maior parte das pessoas já sabem os meus pontos. Pois. Mas eu gostaria de ouvir os meus convidados, que são pessoas que eu admiro. Eu sei que têm knowledge, né? Então eu gostaria de ver cada point deles. Então tu podes contar um pouquinho de como surgiu a religião cá na África, tipo a cristandade ou cristianidade. Ok. Pronto. Para quem já foi meu irmão da igreja, provavelmente vai ficar triste. Mas para quem é sensível a esse tipo de temas também, não recomendo continuar. Então vamos aqui abrir. O que é que acontece? Na verdade, nós tivemos um processo de desaculturação, se posso assim dizer, porque nós éramos a maior potência e formamos uma região que hoje em dia é inimiga do mundo inteiro, que é o Egito, que na verdade era Kemet, e Kemet não foi uma terra criada assim, ou nativa, porque eram vários africanos que decidiram ir para o centro de África e depois pessoas de Angola, Khoisan's, Mantos, pessoas do Sudão, pessoas de todas as regiões se uniram e criaram Kemet, e outros também ao lado criaram a Núbia, que depois também acabaram por fazer uma fusão. E nessa altura é onde o conceito de religião ou de divindade nasce. Certo. Mas nasce numa vertente de conto.
para perceber o quê? As pessoas dizem em África tinham culturas pagãs, adoravam deuses, adoravam sol, mas na verdade, tal como o cristianismo também faz, já os ventos, tudo depende do sol. A vida em si depende do sol. E depois, o conceito de pai, filho, de natureza, nós em África sempre seguimos. Por isso é que, diferente do conceito bíblico, não era Pai, Filho, Espírito Santo, mas era Pai, Mãe, Filho. Era Ísis, Osíris e Horus. Certo. E nesse conceito da essência, a mulher tinha um papel super importante, que representava aquilo que hoje o Espírito Santo representa, mas numa vertente personificada mesmo. Tipo, a mulher tem essa figura, ela é essa pessoa mais pura, é essa pessoa que tem os sentidos mais apurados, e essas características todas são da mulher. Mas o cristianismo, por que trouxe essa outra visão da mulher? Porque a mulher tinha uma coisa: ela não queria que a escravatura acontecesse. Certo. Só que o problema é, já que estão a vir contra nós, vamos criar leis e teorias que a banalizam, que vão lhes colocar para baixo. Exatamente. E aí o problema universal Vocês começou. Não podem dar ideias. Pois, mulher aqui não pode falar, tem que tapar a cabeça, tem que fazer, e tudo isso foi contra, porque elas essencialmente, por causa da pureza e tal, não queriam que esse pecado universal acontecesse. E um dos maiores pecados foi a tal Santa Inquisição, que foi numa altura em que vieram invadir o Egito, né? Na verdade, houveram tentativas, que tentaram uma vez invadir, o Egito venceu, o Kemet. Mas depois, a Grécia que tentou primeiro, que tinham estudantes aqui, esses Aristóteles, Platão, estudaram aqui, o Alexandre, o Grande. Depois se juntaram com a Roma e criaram um império, que esse império que invadiu o Kemet e pronto, o processo da escravatura começou. Criaram a Biblioteca da Alexandria, todo o conhecimento africano ficou deles. Tanto é que depois o Vaticano também roubou aquilo, fingiram, simularam que queimou e tal, mas roubaram tudo aquilo. Mas a escravatura surge como consequência disso, que tinha dois objetivos. Subdesenvolver a África e tornar a África constantemente dependente através da criação de uma moeda que fosse sempre desvalorizada em África por causa da dependência deles. Depois, matar várias gerações de pensadores para fazer com que os outros fossem só mínimos na história, que não conhecem a essência. E depois perpetuar a escravatura com a existência não só da moeda, mas também do cristianismo ou da religião. Bro, contento um pouquinho. Olha, essa é uma das explicações sobre a história mais detalhada que eu já ouvi. Não, mano, tá de parabéns. Atores sensíveis têm que pelo menos ouvir e sentir, porque esse tipo de assunto é muito polêmico. Muito polêmico. Eu só pergunto, mas tipo, tudo bem, cristão. Agora, tu conheces a essência da tua religião? Pois. Onde surgiu? Como é que a tua religião entrou no teu continente? Pelo menos tu sabes isso. Tudo bem, tu podes ser crente, tu podes curtir, tu podes fazer tudo. Continua. Assim. Faz o que tu queres. Mas pelo menos conheces a história. E sinceramente falando, muita gente que está aí do outro lado a ouvir essa história, ele vai ouvir e vai dizer... Eu sei que uns vão tapar os ouvidos e dizer, não, esse é maluco, assim, já fumou, olha nem. Não, e só para verem, tipo, é uma coisa que eu não chego e bato de frente. Até porque no meu livro eu conto que passei pela igreja e fiz, porque faz parte da minha essência. E eu não vou banalizar aquilo que um dia me ajudou. Certo. Mas que surgiu de uma forma negativa. Surgiu, ninguém pode tapar as vistas. Lógico. Eu digo até que a religião, pronto, tem um papel de reeducar o ser humano muito forte. Exatamente. Muito forte. O ser humano sai dali com umas medidas ao mundo totalmente diferente de alguém que talvez nunca ouviu nada. É muito bom. Exatamente. Eu digo que fora da comunidade Farai, pelo menos eu fui testemunho de Jeová.
Ok. Ou a minha família eu ainda tenho aquele pouquinho. Pois. Sou Testemunho de Jeová. E Testemunho de Jeová para mim é a segunda maior comunidade do mundo. Ok. Depois do Rastafari. Para mim os Testemunhos de Jeová são gajos... você vê os gajos... É difícil ver Testemunhos de Jeová a lutarem na rua. Tipo, dois Testemunhos de Jeová mesmo. Você vê eles a se ofender. É difícil. É verdade. Tem mesmo um perfil. Um perfil único. Você vê os gajos... Até as pessoas na rua dizem, esse gajo é Testemunho de Jeová, olha no gajo. Nem parece ser Testemunho de Jeová. Pois. Parece que Testemunho de Jeová não pode fazer certas coisas. Exatamente. Então, eu curto as pessoas de lá. Sou fanático, eu vejo os anciãos, como é que eles são. Vejo o meu pai também é ancião, sou filho de um ancião. A minha mãe, Testemunho de Jeová, eu sou fã dessa religião. Mas que temos que saber que houve violação cultural. Exatamente. E foi feio. Pois. E foi feio. Isso até... Mataram muita gente. Mataram muitos pensadores. Aniquilaram muito o nosso processo. Foi muito complicado. E garanto que se a próxima geração ter em mente do que supostamente aconteceu no passado, isso pode dar uma revolta. Pois. Total. Mesmo. Total. Entrando aqui no livro, e antes de tudo deixa já agradecer ali, vou agradecer a Equilíbrio. Tu tens visto os meus fatos? Tenho, sim. A Equilíbrio, Boicador, desculpa por não buscar a roupa. Sorry, mas Equilíbrio, muito obrigado por dar sangue nesta tropa, por acreditar no Niga. E Estrela do Sul também, a empresa de construção civil, o meu cota engenheiro, até agora ainda não levantou a casa, é complicado. A pessoa que faz publicidade da tua cena de construção civil, você não lê. Meu Deus, aqui Angola é tudo boom. Mas é como tudo, acho que está esperando um momento, mas quando o cota fazer acontecer o engenheiro, dessa vez, como é gravado, vai meter os logotipos. E pronto. A minha colega estávamos a fazer uma revisão. Ok. E a primeira coisa que chamou a atenção nela é o número de páginas. Tem 114. 170. Calma, 164, se não me engano. Isso. 164? Estávamos a debater acerca do número. Ok. É muito pensamento. Mas são esses livros do Augusto Cury, mano. Porque eu, quando voltei a escrever, eu fiz... acho que eu estava a tentar... Porque eu comecei a escrever com 11 anos. Eu estava a escrever o Todos Somos Deuses. Todos Somos Deuses. Foi o grande título. Fogo, aquele mamo. O meu pai viu aquela cena, eu era Testemunho de Jeová, viu o fogo, ele disse: esse meu filho é maluco. Meu filho é louco, esse está perdido. Está perdido. Pegou aquele mamo, o livro, deitou. Depois dali o papai um choque daqueles, já não imaginava. Depois de perder aqueles bolsos, estás a ver? Pois. Voltar a escrever, e eu senti é por isso que eu canto. Ok. Por isso que eu canto e tenho um bom mixtape. Porque eu sempre quis fazer livros, sempre quis contar cenas, minha história, meus pensamentos, minhas ideias em livros, mas por deitar o meu livro e a dificuldade em fazer um livro, então prefiro... Olha, eu abri uma editora, quando quiseres lançar, já sabes. Abri uma editora, bro. No sábado estaremos a lançar o livro da Ionas Almeida, que é uma influencer e tal. Quem vai apresentar é Mel Chaves. Tem... Pronto, já de certa forma é uma editora startup, porque não faz só livros convencionais, mas também faz livros personalizados. Tipo, tu queres ter um livro que conta só uma cena tua, ou queres oferecer um livro a dedicar para a tua mãe, nós pegamos e fazemos um único exemplar com fotografias e tal também, e entrega-se. Tem essa vertente, e depois tem a vertente para quem quer mesmo lançar um livro como esse. Então, família, então se preparem, Jucal vai arriscar umas folhas. Então, olha, quem quer fazer
entre em contato. O número então, para depois nós meter aí embaixo. O número é o 929 80 45 27. 929 929 80 45 27. O nome da empresa é NML, Novo Mundo Literário. Uau, mágico, irmão. E como é que funciona essa cena do erro ortográfico? Olha, o que é que acontece? Existem muitas... Eu tive que fazer umas 5 ou 6 formações de língua portuguesa. Por quê? Porque existe a língua portuguesa segundo o fulano e segundo o cicrano, que algumas regras que um aceita, o outro não. Então é importante aprender e ter domínio dessas duas vertentes. E depois existem muitas frases que nós citamos sem notar, mas erramos muito. Por exemplo, existem pessoas que usam o termo isso e isto da mesma forma. Que pessoa Enquanto que o livro que está aí, eu digo isso ou esse. E o que está aqui eu digo isto ou este. Por causa da proximidade. E notam-se vários erros desses em muitos escritores, que ele está a falar essa minha ideia, mas não é essa. Se a ideia é tua, da próxima, é esta. Sabe? Então, é muito. Fazemos esse trabalho de rever tudo detalhadamente. Seria assim. Exatamente. E aliás, as editoras, ou pelo menos aquelas que já desempenham esse papel de uma forma muito profissional, não fazem só a correção ortográfica, mas também estudam a coerência do próprio livro. Se tiver uma frase que não faz muito sentido, eles sugerem, ou seja, nós sugerimos uma outra que diga o mesmo, mas deixamos aí, se quiser aceitar, tudo bem, porque assim faz mais sentido. Então, as editoras estão mesmo aqui para salvar. E depois, a que eu criei, já conhecendo a minha realidade, que eu tive que passar num struggle muito grande, eu gastei sozinho mais de 1 milhão de kwanzas para lançar esse. Eu disse, eu não vou deixar todo mundo passar pela mesma coisa. Eu vou criar uma e facilitar a vida das pessoas, procurar os melhores fornecedores, baixar os preços dos serviços, porque às vezes os serviços que não requerem ou não necessitam de um investimento monetário para imprimir, é só o teu pensamento na coisa para fazer a correção. Eu procuro sempre baixar um pouco mais para facilitar, e o que tem o maior custo é já a parte de imprimir, que depende da gráfica e não de mim. Então é mais ou menos assim. Amigo, vamos um pensamento agora. Socialmente, o que é que tu achas do comportamento da Serafina para a sociedade? Recentemente surgiu surgiu um vídeo dela. Acho que te passou por aí, da internet. O que é que tu achas? O que é isso? O que é que dá para uma jovem ou uma mulher chegar a esse nível? Olha, tocaste agora num ponto que quase sempre é a minha forma de faz-me recordar de algo que eu tenho como forma de responder a certos comportamentos. Eu não sei se já viste o filme Zeitgeist, é uma trilogia. Não vi. Ok, recomendo. Tu vais amar. Zeitgeist. Tu vais amar porque ele primeiro, na primeira parte, explica essa história também da religião, não numa visão africana, mas numa visão global, mas explicando de onde tudo veio, que também adicionam mesmo a história de Horus, etc. Depois eles explicam a mentira sobre o descalabro de 11 de setembro, que foi tudo uma farsa. Explicam também a farsa do dinheiro, da economia, de que todo o dinheiro é dívida e etc. E nesta também tem um ponto onde eles falam sobre o comportamento que as pessoas geram quando vivem a fome. E eu costumo dizer que existe algo chamado consciência social coletiva. Nós, infelizmente, estamos a desenvolver uma que é exageradamente conformista.
o conformismo é assim, ou tu reivindicas para não te acostumares, ou tu te acostumas e depois te conformas com a coisa. Certo. E nós, infelizmente, né, por causa de N fatores que não vamos citar, senão vão nos perseguir, mas já estamos, tipo, temos noção de que a sociedade vai se conformar porque, pronto, é uma democracia não tão democratizada assim. Certo. Mas aí vamos nos remeter ao quê? Ao comportamento que algumas pessoas desenvolvem por causa do excesso de fome, ou do excesso da desinformação, ou do excesso da necessidade de querer sair constantemente de um estilo de vida e não ver soluções. E aí a pessoa cria praticamente um personagem que depois aquele personagem ela já não consegue discernir se é ela ou se está a viver a personagem e meio que encara aquilo de uma forma constante. E essa para mim é a Serafina. Um comportamento totalmente triste, deplorável, mas que também não podemos olhar para ela e julgar a 100%, porque sabemos de N precedentes que dão origem a isso. E eu vejo que isso vai ser consequência de mais Serafinas. Porque isso começou... não sei se lembras daquela, como é que é o nome daquela que também desapareceu? Uma que dizia que dormia com o marido de todas, etc. Epa! Que mudava de roupa. Não, é uma outra. A tatuada? Acho que sim. A Silvana Karen? Não é essa. Mas pronto, surgiu uma maluca desse jeito e depois todas começaram a aparecer, a fazer a mesma coisa. Certo. Eu acho que isso vai ser. Tipo, eu estou a sentir que para Angola isso está a ser o caminho. Está a ser o caminho. Acho que a melhor forma das artistas hoje em dia chamar a atenção é exporem-se dessa forma. Pois. E é totalmente desnecessário, porque nós temos pessoas que também são conhecidas e reconhecidas por causa do corpo, mas não precisam de passar por coisas ridículas dessa forma. Lógico. Tem um lifestyle diferente, fazem fotografias estratégicas para gerar a atenção das pessoas, mas ao mesmo tempo não se vulgarizam até esse ponto. Porque chega-se já num nível que até fica assustador. Pois. Porque as pessoas perguntam qual é o próximo passo. Exatamente. E parece, pelo que eu vejo, o comportamento dela é tipo, ou drogas, ou alguma coisa extra, que ela mesma insere para ela não conseguir se controlar. É tipo, tenho que sair do limite, não sei como, vou injetar sei lá o quê. Eu prefiro acreditar que é isso, porque uma pessoa consciente tomar a decisão de fazer tais coisas é estranho. É estranho, muito estranho. E agora, Claudino, diz-me uma coisa. Tu tens um top 5 na literatura mundial? Olha, infelizmente não. Ou melhor, felizmente não. Ok. Porque, como é que eu posso dizer? É que nem a música. Certo. Há momentos em que eu quero apreciar muito uma determinada categoria e há momentos em que aquela categoria não faz muito sentido para mim. Então, os livros, eu sinto a mesma coisa nos livros. Não é sobre o escritor ou sobre o título, mas é sobre aquilo que eu estou a passar, sobre aquilo que eu procuro, sobre a necessidade que eu vivo no momento. Certo. Porque eu já li, por exemplo, houve uma altura que eu estava a viver isso. Eu li Augusto Cury, na altura, meu escritor favorito. Depois leio alguém que falou sobre algo que ele falou, mas de uma forma mais profunda. Eu fico, não é esse gajo, mas vou pegar nesse. Depois tu das conta que há muita gente boa a escrever e já não tens como abraçar uma única pessoa e te tornas versátil. É mais ou menos isso. Mas o processo de leitura é bem importante. Faz parte de respeitar cada gota que bebemos, né? Tipo, você vê Augusto Cury, mas depois conhecemos um outro. Quer dizer, aquilo que aprendemos com Augusto Cury, eu tenho certeza que nos levou aí procurar mais. Se a gente não passasse naquele processo, estaria virgem ao alcançar os objetivos. Então eu, sinceramente falando, eu sou... depois de Augusto Cury,
E os outros escritores eu lia e gostava, mas Augusto Cury tocava em coisas bem profundas e mudou muito a minha forma de ser. O Vendedor de Sonhos, então, aquele Vendedor de Sonhos, quando penetrou na minha vida, mano. Eu tenho a certeza que o meu livro, Tudo Depende do Agora, aí pessoal, já você que está a nos acompanhar, a ver os nossos pensamentos, as nossas ideias. Tens que aderir um livro. Vende-se online? Vende-se. Está no valor de 7.000 kwanzas. Feito... Também já vou disponibilizar no Tupuca, ainda esta semana. Okay. Então quem quiser pode fazer encomendas a partir de lá, que já vai estar disponível também. Uau! E pronto. Tens uma folha favorita dentro do teu livro? Uma página, que quando tu olhas dá-te toques, dá-te lembranças e querias fazer uma leitura conosco aqui para conversar acerca do mesmo? Olha, eu acho que, até não diria que eu tenho, porque eu acho que eu escrevi mesmo ao pé da letra, mas há um tema ou um tópico que as pessoas todas que leram o livro mencionam. Eu não sei se combinam, mas é tipo, ok, 2 pessoas aqui leem e as 2 depois, quando falarem comigo, vão falar sobre esse tópico. Eu fico, o que é que se passa? Mas eu, quando escrevi sobre aquilo, também era por ser uma coisa muito recorrente em mim, e quando fui notar, também acontecia com as pessoas. É a página 61, que fala sobre a maiêutica vertical. Vou fazer a leitura. Maiêutica vertical? Que tema, meu Deus! Alguma vez ouviu falar sobre a maiêutica? Eu nunca. O termo vem do grego maiêutike, que significa ciência ou arte do parto. O filósofo grego Sócrates aproveitou o significado grandioso do termo para associá-lo à sua ideia de nascimento do conhecimento. Fontes afirmam que a inspiração para usar a palavra veio de sua mãe, que era parteira. Agora vamos entender o que o estudioso grego quis transmitir para a humanidade com a maiêutica socrática. Uau! O conhecimento foi criado para destacar a importância do autoconhecimento. De acordo com o estudioso, a maiêutica é uma forma de partir novas ideias a respeito de si mesmo, respondendo uma série de perguntas simplesmente assertivas. Primeiro, a prática de filosofia deve questionar os seus ideais atuais ao tentar entender a origem de cada um. Depois, é preciso começar a filosofar de maneira diferente, desafiando as suas próprias crenças. Todavia, muitos estudiosos afirmam que o conceito de maiêutica geral deve ser desassociada da maiêutica socrática, pois Sócrates usava esta ferramenta para fazer questões que mostrassem a outras pessoas que tinham bases egoístas. Logo, levava-os à reflexão e à mudança de pensamentos ideológicos. Augusto Cury também trouxe um método de reflexão chamado mesa redonda do eu, que também é bastante prático para quem pretende gerar ideias inéditas. Hoje, trago-lhes um novo conceito sobre o assunto, que é o fenômeno maiêutica vertical, MV entre parênteses, né? Caracterizado por ato de parir ideias em pé ou sentado. Parece um fenômeno muito simples, mas diferente da maiêutica socrática, baseada em questionários de ataques e da mesa redonda do eu, momento em que a pessoa está sozinha a refletir sobre si mesma. A MV, que é a maiêutica vertical, consiste em práticas específicas que podem ser usadas diariamente por qualquer pessoa e em qualquer lugar. Então, este parágrafo é maiêutica vertical. Depois tem mais, né? Ou seja, começo aí a explicar
Sim. Esses 3 tipos. E é aí onde as pessoas começam a se identificar. Aí eu posso escorregar aí? Pode. Primeiro é a maêutica vertical estática. Um momento em que estamos parados em posição vertical, usando a reflexão como fonte de alimentação. Esta prática acontece em momentos de total concentração e pode ser feita de 2 formas. De olhos fechados, a procurar novos conceitos intensos, ou de olhos abertos, a concentrar num único ponto que serve de isco para levar a mente a viajar além daquilo que vê. Por exemplo, há momentos em que, eu não sei se tu já estiveste numa situação onde alguém te pergunta, estás a mirar assim por quê? E tu não estavas a prestar atenção nela. Estavas num ponto a gerar concentração. Certo. Isso acontece de forma automática, mas se nós fizermos de forma consciente, estaremos a parir ideias de forma consciente. Olha, eu fazia esse exercício, que tipo, a gente saía do mundo e procurava um canto. A gente entrava no canto de preferência que esteja escuro, a gente ficava a apreciar as pessoas, apreciar os movimentos, apreciar as falhas, apreciar às vezes o buraco que as pessoas... É tipo, olha o mundo, vê as pessoas. Vê ele do jeito que está a correr, vê ela do jeito que está vestida, vê como ele se comporta, vê como ele se pensa, vê como ele se... Então essa maêutica vertical estática, e a gente ficava mesmo, entrava em transe, tipo, quem saudava a gente nem respondia. Exatamente. Aí já entrar. E depois tem uma outra que, pronto, podemos pular, que é a transitória, por exemplo, que é que as pessoas mais se identificam. Por exemplo, a transitória, mas a maêutica vertical não pode, a maêutica vertical no espelho não podes dar um resumo? Tenho. Na verdade essa aqui é muito de introspeção. Tu vais para o espelho. Certo. E imagina aqueles momentos em que te sentes, sei lá, a pessoa mais falha do mundo, que não consegue, que blá blá blá. Nesse momento, tu não podes só pensar, porque os pensamentos tendem a vir negativos. Tu tens que olhar para ti. Certo. E olhar e dizer, ok, deixa ainda olhar para o meu rosto, deixa ainda ver se eu estou com aquela cara que eu digo para as pessoas não colocarem. E aí tu depois começas a olhar para ti e a procurar gerar ideias novas a respeito de ti mesmo. E quando isso acontece, isso também acontece. O resultado já foi. Agora a terceira, maêutica vertical transitória. O que é que acontece na transitória? Eu não sei se tu alguma vez já te viste nessa situação, que estás em casa ou mesmo na altura em que, da escola principalmente, está difícil de assimilar a matéria, estavas sentado a estudar, levantaste, começaste a girar pela mesa da sala. Ok, como é que era aquela parte? Giras, andas, olha, das barras, isso. Das barras. Isso, na verdade, é o nosso corpo a gerar energia para ou memorizar, ou parir novas ideias, ou conseguir ter consistência numa determinada coisa. Certo. Quando fazemos isso conscientemente, é muito poderoso. Porque às vezes fazemos automático e funciona. Mas quando fazemos, não, agora vou fazer maêutica, tu começas a criar ferramentas em ti que nunca vais ter um bloqueio criativo. Eu trabalho com criatividade, sou responsável de marketing digital de uma agência, da maior agência de marketing de Angola. E sou conhecido na empresa como uma pessoa que, se todo mundo for ter para pedir uma opinião ou ter uma ideia, eu vou responder. Mas sempre que eu estou num momento a fazer um projeto que é longo, que é pesado, que é para uma marca muito grande, eles dão conta que eu constantemente levanto para ir à casa de banho, volto, vou beber água, volto, mas na verdade é para andar e eletrizar o corpo para gerar essa ideia. Então esse processo de maêutica em determinadas, em todas as situações, se eu estiver sentado num sítio que eu não posso andar, uso a estática. Se eu estiver num sítio, em casa, que
tenho que fugir de todo mundo que está na sala e não sei o que, vou para o quarto de banho no espelho. Fazer o espelho. E se eu estiver diante de um sítio que eu tenho toda a liberdade, levanto, circulo, faço a transitória. E é a transitória que a gente usa para fazer as barras. Para memorizar as barras. Exatamente. Falando em barras. Falando em barras. Bem, olha, a cabeça do quem? Dentro de uma cabeça do Arthur. Falando em barras, irmão. Depois, Arthur. Depois eu conecto isso aí para o Bluetooth. Yeah? Falando em barras. Esse homem já foi do rei do movimento. É o Nigga MC. Nigga MC. Tu só tiveste uma batalha? Só tive oficialmente uma batalha com o Que Paizão. foi com o Paizão. Até hoje muita gente diz, não, aquilo te batotaram, não sei. Mas como é que foi batalhar com o Paizão? Olha, foi, na verdade, não foi o meu primeiro encontro com o Paizão, mas claro, havia o tempo da street, né? E o primeiro encontro com o camarada foi uma cena bem macabra, do tipo, eu estava com o Hacker, na altura eu era da Furious Clevers, que era eu, o Hacker e o Nigga Ney. Éramos os três assim do mesmo grupo. Porque eu acho que criaram o rei do movimento. Nós a fazer freestyle na Praça da Independência, acho que era a venda do Fly Squad ou coisa parecida, do CD dele. De repente aparece o Paizão e o Paizão só queria ir para as... Vamos fechar com O Paizão só queria ir para as rodas que estavam a ter muito hype. E nós estávamos a achar que eles estavam a ser inconvenientes. Então saíamos de uma roda, íamos para outra, enchia novamente, ele ia para lá novamente. Até que ele solta uma do tipo, esse meu daqui tá mandando de boca, mas tá a fugir sempre que eu apareço. Olhei, dizer, não vai mexer com o ego, esquece. Aí começamos a entrar em fights. Já, ele tava com um outro, acho que era o Lirical Frustrado, tava a andar com ele. Nós ali a fazer e tal, barras mais barras. Eu olhei, eu e o Hacker nos demos o taco, as vistas desse gajo estão bem vermelhas, um só nos bater aqui. Na altura ninguém lhes conhecia e tal. Eles eram loucos. Bem loucos. Depois eu disse pro Hacker, vamos desmarcar. Ele depois ficou aí a romper com a Medusa. Acho que tem um vídeo do Paizão a romper com a Medusa. Na praça, Aquilo foi já depois, primeiro fight era conosco. Mas depois saímos dali e pronto, amenizou. Mas agora, essa batalha aí com o Paizão foi... Eu aqui, falando do vosso encontro, eu estive com vocês no camarim. Foi uma batalha, olha, vou revelar aqui o segredo dessa batalha. Foi exatamente na época em que eu tinha voltado a frequentar ativamente a igreja. Naquele dia, eu não dormi, tinha saído de uma vigília e não tinha todas as barras preparadas. Mas eu estava convicto que, mesmo com o freestyle, eu ia romper aquele gajo. Epa! Que eu ia romper aquele gajo, mesmo com freestyle. E aí lá... acho que é o nome do Bluetooth, vejam só o nome do Bluetooth. E aí lá fui, fiz a batalha, realmente tive uma prestação boa, mas sei que teria muito melhor se tivesse bem preparado. Você era bem mal. Teria muito melhor se tivesse muito bem preparado. Se calhar até vou te mandar o trecho do vídeo e pões aqui a rolar também em algum momento. Só o trailer que teve. Mas foi... Depois daquilo, o hype aumentou bué, no Quilamba, já, bué respeitado. Não, porque aquela vez, naquela batalha apareceu bem people lá, só que foi te apoiar, exatamente. Fino. Eles serem bem satisfeitos. Conectou? E eles a dizendo foi batota e não sei o que. Não, mas na realidade o que aconteceu? Você aí deu o bué no Paizão. O Paizão é meu bro. Mas aí você lhe deu mesmo bué. Só que, olha, o Paizão é fodido. O Paizão consegue sair, ele consegue fazer com que... Ele pode estar perdendo, mas ele aparenta que está ganhando. Exatamente. Ele está à vontade. Ele nunca sente mal com o que você está falando. Exatamente. E aí, esse poder dele
quer incrível. saber. Ele não quer saber. Yeah. Esse é o paizão. Mas ele, tipo, você era um boy bué betinho. Yeah. Ele era bué gangsta. Como é que é? Porque eu já vi você no camarim, ele já tá atormentado. Esse paizão, chegou. Jogar você também, todos são tão boys. Porque ele naquele dia já estava te pegar para te levar no quarto de banho. Exatamente. Já queria me atacar. E ele faz isso com todo mundo. Ok. E por mais incrível que pareça, então estou sempre lá. Tá a ver? Yeah. Senão ele é paizão. Mas olha, foi uma batalha super fixe mesmo. Foi aquela sensação. Foi bem nice. Mas só ele tocou, ele falou mesmo da tua família. Eu estava a falar à toa, não estava a falar minha irmã. Está preso. Ele inventou uma história fictícia. E todo mundo. Mas é grande louco. Mas foi uma cena bem interessante de se fazer. Foi. Então. Mas é do tipo de gajo, se ele encontra de novo, esquece, morreu mesmo. Morreu. E agora, antes de nós terminar, tem um momento aqui. Entra o Eric Flores. Eric Flores, faz favor. Tu podes vir aqui. Vem sentar aqui. Vem sentar aqui. Eu tenho que apresentar este rapaz. Eric Flores, o pessoal, em primeira mão. O novo artista da V-Team. Da minha label. Então, família, Eric Flores, what's up? Estamos aqui, família boa, Eric Flores na casa. V-Team. O que é que o pessoal vai esperar do Eric Flores dentro da V-Team? Pode olhar também. Com certeza que podem esperar boas cenas, materiais consistentes. Estamos aqui, mano. Todo mundo está consciente disso que a V-Team é uma escola, V-Game, então estamos a cada dia aprendendo mais. Então vamos poder mostrar isso para o pessoal de uma forma mais dura, nas músicas. Então, era isso, pessoal, guardem o homem. Eric Flores, é o novo artista, quando vocês verem por aí, não assustem, what's up? Depois nós vamos meter uma música do Eric Flores no fundo. Good. E what's Nessa up? câmera. Pode dar dica. Então a câmera está ligada essa? As duas estão gravando. Ok, esse teu iPhone bem pode. Então, como é Eric Flores pode ficar, também vai na vibe, vou ver aqui um beat. Boa. Então, também fazes free? Claudino. Nice. Para Claudino, se tens alguma dica para dar, tens a última dica para dar, como é que é, nossa cena, o knowledge, como é que foi? Há um conselho que eu dou sempre, ou uma dica que eu dou sempre às pessoas, que é sempre que ignoramos uma escolha, escolhemos uma ignorância. Então, com quem realmente tem, porque só uma coisa que eu digo e defendo constantemente é que o Jocau é o camarada que eu vou ouvir, porque eu sei que numa batalha, mesmo que ele for perder, vai ter uma cena que ele vai dizer que é importante, fica mesmo, marca. Por isso é que ele disse, mesmo quando perdi batalhas, os meus pais ganharam conhecimento. Então é isso, tudo depende do agora. Tudo depende do agora. Mas sabe, o beat, será que estamos conectados? Encontrou? Já não sobe aí, DJ Elba. Tenta ver, tenta aumentar aí. Aqui já está. Já está conectado? Aí, já está. Agora aí. Volume. DJ Oba, resolve o problema. Encontrei. Tá aí. Então, esse beat. Muito soft. Mas sabe, Poesia. Poesia. As duas vai. Ação. Quem começa? Não, mas o meu mic não está a coisa, não vai estar conectado. Vamos fazer assim. Som. Tá lá. Tá lá, Vamos fazer um momento aqui. Mas primeiro vamos
Mano, vida do meu lado também só tô a rapar pra mostrar que não posso parar. Oh shit. Porra, agora tá top, gostei. Yeah. Vamos lá ver esse beat. O título é Beat Tóxico. Mano, tá a levar a sério. Beat tóxico. Esse beat é tóxico. Vai dar 3D. Calma. Opa! Quer dar aquela cena? Tava aí fixe, mas não foi tranquilo. Aumentar de som? Não. Se vai entrar melhor. Acho que eu tô um pouco melancólico. Isso aí não faz mal. Melancolia bate no coração. Melancolia expande um pouquinho de emoção. Rima vem bem na minha cabeça. Tudo depende do agora, vê se começa. Começa mesmo a fazer o que gostas. Se te perguntaram, por favor, dá respostas. Encosta daquele que mais te gosta. Se quem não te curte, por favor, vê se lixota. Tudo, mano, depende do agora. Então, por favor, vê se abraça a tua senhora. Agora vê como é que estás a bazar. Chega na tua mãe, diz o quanto estás ali a amar. É agora, mano, é agora para sorrir. É agora que a mensagem o povo tens que transmitir. É agora, agora vai pra montanha voar. É agora que o teu nigga, mano, tens que abraçar. Mano, pega uma cena, talvez como uma pula. É agora que talvez qualquer um nigga pula. É agora que a noite os niggas estão a correr. É a noite que a planta está a desenvolver. É a noite que alguém ou lá pode acordar. É a noite que também podem leite tramancar. Mas é agora que tu podes nessa cena evitar. É a noite não passar a andar pra teres calma que nem um morcego. Controla passar em qualquer beco. Mas sinceramente aqui não é falida. Esse beco não é da rua, é da tua vida. Escolhe porque agora. Não, acho que vou passar. Estejam à vontade, não precisa encostar muito. Ok. Só se tivesse uma transmissão ao vivo. E é assim que eu freestylizo. Todos os dias a rima cultivo. Ele disse que podemos ficar à vontade, porque só seria problema se fosse ao vivo. E eu continuo a dropar, isso já foi do momento. E eu aqui começo a mostrar conhecimento. Tudo depende do agora a todo momento. Por isso é que tens que estar concentrado a 100%. Tudo bem que pode haver divertimento. Tudo bem que às vezes benilão do atormento. Mas nunca podes ser assim para sempre. Tens que ser um batalhador desde o ventre. Nunca fica descontente eternamente. Mostra que tens que ter na mente algo diferente. Por isso é que isso vai te caracterizar como um inteligente. E é evidente que ser vidente não é para ti, porque não podes querer citar a tua vida. Dizer o que vai acontecer amanhã com certeza é uma atitude não séria, mas suicida. Então nunca vai tentar ler o futuro, porque senão ele pode significar obscuro. E se algo não acontecer, tu vais querer matar alguém para acontecer ou então morrer. Então isso não pode. Digo, oh my God, tens que ser um GOAT e não ser um bode. E é assim que isso tem que acontecer. Por isso, meu irmão, vai atrás, tens que vencer. Você não tá mal, Dre. Bora! É hora de reiniciar os mal hábitos. E focar no que vai te levar em frente. Eu tô a falar de mim, mano, não tô a falar de outra gente. Eu corro mais e essas palavras me tornaram capaz de mostrar nesse beat que eu sou um rapaz. David Dime, nessas ruas da rádio, subir ao mar, segura esse beat, rala pra minha tropa, BF, WhatsApp. Yo, but what's up? Aldino, vai subir, what's up? Equilíbrio, what's up? Estrela do Sul, what's up? Muito obrigado, família. KnowledgeCast foi mágico, então aderem. Tudo depende do agora. Tudo. Aldino, what's up? Nice. É nóis.
novo Aion, na verdade, ele é uma referência astrológica que o Crowley coloca um novo nome, né, chama de novo Aion, e Aion vem de Aiones, do grego, e remonta a essa questão de era, né? Mas era não no sentido temporal, mas no sentido psicológico, uma consciência coletiva. Tentar impedir a época de aquário, uma antecipada perdição, assumir seu otário e prejudicar sua própria respiração. Em direção à nova lua, nova descoberta da consciência de negação, niilismo negativista, a Matrix terá uma nova conotação. Fim da política centralizada, fim da ética e da religião, revisão geopolítica, reprovação da agenda global, tecnologia democrática, individualidade de expressão, declínio de divindades, egoísta, multi-expressão sexual, liberalismo filosófico, manutenção de concepção, África, autodestruição, novos acordos de escravidão, mudança de paradigma de fé ao pragmatismo, abolição do Estado pelo anarcocapitalismo. Todos temos a serpente fossilizada, biologia reformada, apócrifos reconhecido, a queima da Bíblia Sagrada, 33 grau mestre, interno da franco-maçonaria, astrologia denuncia, ação da psiquiatria. Sublime Record. Yeah. Esse é o momento que vês e sentes que tens que pôr a tua vida em cima do mic. E é isso que fizemos enquanto somos Manter MC. O que tu vês aqui agora. Se tu me ouves, abris a porta do teu interior. Já entro no fundo, penetrando para os teus demônios internos. Represento um terror, Deus e diabo estão comigo pra me ser o que já sou. E aqui pouco me importa, mano, e mais compreensão, sagacidade em nós. O que te traz motivação, se ouvires a voz de deixar tudo, pegar o nada com as duas mãos, prossegue. E sobre isso poucos entenderão, curtindo boa erva com King e todavia gang. Aqui não há futilidade e os cotas são inteligentes. Não sou fraco como tu, porque isso não me compete. E a gente reina no presente, morre nos lábios, me deixa mais ciente. Versos limpos de consciência, cuspo no mic e o game aquece. E a fofoca já circula, mas quem é esse trade verdadeiro? Com os meus estou muito longe de ser fake. Tu já sabes que linhas fracas, pantera não ejacula. Mantém equilíbrio com o meu raciocínio enquanto só pensas em dar no. Esqueceste a tua essência, desconheces a beleza que a vida tem. Se almejas que chegues primeiro, porque a salvação é individual, mas quando eu for já não fica ninguém. Olha a ideia de ser mais além, mas ser feliz pelo aquilo que é. CG Artes, marketing e publicidade. Somos a sua solução de publicidade ao melhor preço. Temos brindes, serigrafia, bordados, uniformes, sinalética, painéis luminosos, acrílicos, PVC, lonas e vinil, casacos, polos bordados, t-shirts em serigrafia, coletes diversos, sacolas, placas em vidro, blocos de faturas certificadas pela AGT, passe em PVC, polos e bonés bordados. Produzimos flyers, fitas personalizadas, carimbos e decoramos stands. Contactos 942 711 199. CG Artes.